Hoje nós vamos trazer aqui o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, haverá falsos cristos e falsos profetas, para reflexão. Né? Esse capítulo, com certeza, é uma das advertências mais fortes que Jesus fez para nós. Porque a todo momento, a própria espécie humana está sujeita a deixar que os seus interesses passem por cima de interesses coletivos, a vaidade, o orgulho que é o... que no Livro dos Espíritos fala do egoísmo radical dos vícios, na questão 913. E quando ele vem com essas advertências, nós vamos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, disse assim, conhece-se a árvore pelos seus frutos. Pela origem nós vamos saber. Guardai-vos dos falsos profetas que por fora se disfarçam de ovelha e que por dentro são lobos roubadores. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Acaso podem se colher uva nos espinheiros ou figo nos abrolhos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo, e vós a conhecereis pelos seus frutos. Árvore, ele se refere à origem, e os frutos. E aqui, quando ele fala lá na Gênesis, nosso irmão está falando do Antigo Testamento, nós vamos lembrar aqui da missão dos profetas. Era comum atribuir aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição passam a ter o mesmo significado. Ver o futuro. Mas será que Jesus era só pautado nisso? Não vamos muito? O nosso Chico Xavier, de quem eu devo falar muito esta noite, que dava as orientações com base na própria condição daquele que se apresentava a ele pedindo auxílio. No sentido evangélico, a palavra profeta vem dizer o quê? Aquele com missão de instruir os homens. E aí nós vamos lembrar de Jesus. A missão de instruir, não precisa dizer o que vai acontecer, se antecipar aos fatos, já que na natureza não existe saltos, tudo vai se desencadeando dentro da sua normalidade. E lhes revelar as coisas ocultas aos mistérios da vida espiritual, ou seja, ele vai instruir os homens e revelar os mistérios ocultos da vida espiritual. Nós lembramos que muitos fatos que eram mistério para a gente, a doutrina espírita veio abrir os olhos. Eu cito aqui o exemplo de Eurípides Barçanufo. O Eurípides, antes de entrar em contato com o espiritismo, ele era muito ativo dentro da igreja, fundador da Irmandade Vicente de Paulo. E um dos fatos que ele tinha acesso, ele ficava ali no presbítero e ele ganhou uma Bíblia do padre. Mas ele ganhou a Bíblia. Quando a missa era rezada em latim, de costas, então não se tinha acesso à Bíblia, eram poucos. E aí coloca aqui, revelar as coisas ocultas e os mistérios. E esse nosso trabalhador, ele cansou de conversar com o padre a respeito de dúvidas que ele tinha. Até que chegava um ponto que o padre dizia para ele, isso é um mistério, e parava por ali. Até que a doutrina espírita veio abrir os olhos para essa condição de ser o quê? Um revelador, ser um profeta. E ele depois pôde se enquadrar nisso, depois que se aprofundou no trabalho espírita e foi conhecendo. Aí nós vamos no Livro dos Espíritos, na questão 624, qual é o caráter do verdadeiro profeta? Kardec perguntou aos espíritos, qual é o caráter? Naturalmente que é um caráter ilibado, tem que ser aquele honesto para consigo. E os espíritos responderam, o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Não tenha dúvida. Porque aquele homem de bem, inspirado por Deus, ele vai seguir corretamente dentro das leis do Pai e aplicar do máximo possível aquilo que ele pode em prol da melhoria do seu semelhante, da sua volta. Podemos reconhecê-lo por suas palavras e seus atos. Sim, suas ações. Percebemos no verdadeiro profeta. E Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Eu acho interessante aqui, conhece pelos seus atos e suas palavras. O espírita, ele acaba se aprofundando no estudo e no dia a dia vamos conhecendo. Eu conheci um trabalhador espírita, antes de eu conhecer ele dentro do centro, eu o conheci fora, numa situação de rua, mas precisamente dentro de um banco. E eu não sabia que ele era espírita. E esse cidadão, ele estava à minha frente, era um Banco Itaú, ali onde é ali no Manuel Honório, que ele tinha aquela agência, e era uma agitação tremenda. Era uma agitação tremenda e as pessoas jogando os dados para cima dos funcionários. E eu percebi nesse cidadão que ele estava fazendo uma leitura e estava com uma mensagem de Chico Xavier na mão.
lendo um livrinho. E eu ainda olhei para ele e falei, bom, né, isso aí, porque ele se manteve avesso, botando na prática, pelas suas ações, aquilo que ele aprendeu com a doutrina espírita. E, passados uns dias, eu fui falar numa casa espírita e acabei me deparando com esse dirigente de uma casa espírita. Então, ver fora, ele é observado. E bota em prática aquilo ali. É o esforço que se faz para dominar essas más tendências que nós temos, porque nós temos uma opção de nos deixarmos ser levados pelaquela agitação. É o verdadeiro profeta. Porque se conhece pelos seus atos e pelas suas ações. E mais adiante, nós vamos lembrar de um caso, Chico Xavier. Chico Xavier, ele poderia ter se colocado numa situação de privilégio. Com as suas obras, as pessoas tentaram oferecer por diversas vezes ao Chico Xavier vantagens. E um caso muito interessante que aconteceu, para que nós reflitamos dentro do livro, no ano de 1953, ele recebeu a visita de um escritor e professor italiano chamado Pietro Ubaldi. Pietro Ubaldi foi visitar e, chegando lá, em Pedro Leopoldo, o anfitrião Chico resolveu, né, fazer a homenagem a ele e começaram a surgir fatos ali. E ele falou para Pedro, já porque o Chico, inclusive, tinha um livro de cabeceira que era Grande Síntese. E ele, para ver um livro de cabeceira do Chico Xavier na década de 50, é um livro pesado. E Pedro estava lá durante as homenagens, de repente o Chico falou para ele que estava ali o espírito da mãe dele. Ali queria falar com ele, falou o nome dela, Lavínia, e deu o apelido dele de Mio Garofanino, que significa meu pequeno cravo. E o Pietro reconheceu aquilo lá. Logo depois ele falou de outro espírito, Franco Ubaldi, que era um filho dele que havia desencarnado na Segunda Guerra, ali ao norte da África. Pelo nome identificou também. Mas aí veio um mal-estar passageiro. Foi quando o Chico falou a respeito de uma irmã dele, Maria. E aí o Pietro, com todo cuidado, com todo carinho, falou, desculpa, mas Maria, eu tenho uma irmã sim, ela ainda está lá na Itália. E o Chico retomou, já que o telefone dele não tocava errado, falou, não, Maria, que se refere, é um espírito, sua irmã, que desencarnou quando você ainda era pequeno. E aí ele lembrou. Aí vemos esse tipo de informação, uma informação que vem trazer acalanto, vem solidificar para a gente que existe essa comunicação do mundo espiritual, que aqueles nossos irmãos que partiram ainda mantêm o contato com eles. Porque se for um espírito encarnado, ele deixou o corpo, vai deixar de gostar da gente? Vai deixar de ter as afinidades, assim como aqueles que são contrários? Então ele vem dizer, na verdade da sua palavra, sem fazer qualquer tipo de palanque, vamos dizer assim, o verdadeiro profeta vem trazer uma mensagem de Deus, que era baseada no ensinamento dos Espíritos, na doutrina que Jesus viera nos dar o conhecimento. No tempo dos judeus, a ideia, no tempo de Jesus, que um homem podia ser, então, profeta sem fazer profecias. Aí tudo bem. É aceitável ser um profeta sem fazer profecias, sem colocar. Porque justamente essa capacidade em que se colocava, o egoísmo, ou seja, o orgulho das pessoas, faziam com que eles se tornassem destaque. Esse entendimento é o mais aceitável, que ele vai liderar um grupo, vai trabalhar em cima de mudanças na moralização. E aí, eles pensavam que Jesus era um profeta que podia adivinhar as coisas. E diante de Caifás, perguntou o que vos parece. Disseram que ele era realmente um marginal, né? Como bota aqui, disseram que é réu de morte. E diziam, cuspindo-lhe, vai, diz quem te bateu. Batendo em Jesus, profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Como se aquilo fosse de relevância, porque ele era um profeta, ele tinha que ver aquelas agressões. Era o entendimento reduzido ainda, de um período em que ainda tínhamos determinados parâmetros, determinados tabus do conhecimento da vida espiritual. Nós percebemos que antes de Jesus, alguns irmãos já tinham essa ideia da espiritualidade. E após Jesus, alguns vieram passando, Orígenes, Joana d'Arc, entre outros trabalhadores que foram passando ali, Jean Hus mesmo, passando por ali para trazer essa ideia ao passo da nossa compreensão. E é essa doutrina, a doutrina dos Espíritos, que vem nos abrir os olhos. E essa advertência que Jesus faz, meus queridos irmãos, em verdade ela tem que ser observada até os nossos dias atuais. Não vamos botar só dentro do nosso segmento religioso, não, em toda parte. Em toda parte nós temos que nos guardar, utilizar o princípio utilizado na codificação, passar pelo crivo da razão, o senso. Isso realmente é uma coisa que pode ser levada em consideração. É o nosso dia a dia, porque quando nós passamos da
trabalhamos com a razão, nós nos desviamos de muitas armadilhas do dia a dia da vida. Não vamos poder culpar aqueles irmãos que fazem isso, porque eles estão, de repente, numa determinada condição evolutiva que ainda não compreendem a magnitude do conhecimento do que traz Jesus, ou até a própria caridade, a benevolência para com o seu semelhante. E vamos lá. Ainda diz no Evangelho, os profetas viu o futuro sejam por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens. Aí sim, transmitir advertência. Jesus fala, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador. Ele fez essa promessa consoladora, trazendo acalanto para o nosso coração. Ele disse quando o Consolador viria? Não. 18 séculos depois. Aí entra a nossa condição de cristãos e espíritas, entendermos que isso aí precisava de um preparo da humanidade para chegar a receber esse Consolador. Que ele não se personificaria mais como Jesus viera. Se Jesus adentrasse por aquela porta ali, será que nós não agiríamos da mesma forma com ele? Tendo-se realizados os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como atributo da qualidade de profeta. Então foi feita toda essa confusão, vamos dizer assim, porque se ele tinha esse atributo, era um profeta. E hoje nós ainda ficamos impressionados. Alguém fala alguma coisa pra gente que diante de fatos, diante de possibilidades acontece, então, mas isso aí é miraculoso? Aí vamos pensar assim, mas quando entra a razão, não. Se nós adentrarmos a uma casa espírita, começarmos a frequentar, temos a nossa problemática, sim, que nós não vamos entrar aqui e resolver de uma hora para outra. Não, porque sabemos que os irmãos encarnados que trabalham aqui, trabalham os nossos médios, eles também estão na mesma condição nossa, evolutiva, só que estão trabalhando. Então eles são aqueles instrumentos da espiritualidade, devidamente conduzidos por Jesus, para nos ajudarem. A ideia é que muitos vão colocar aí fora, não, que se você for lá você vai ser curado na hora. Nós sabemos que não é assim. A Terra é o verdadeiro hospital. E todos nós ainda estamos passando por esse período de tratamento, mundo intermediário, provas e expiações, então temos que encarar com naturalidade. Agradeçamos, meus queridos irmãos, todo dia ao Pai por ter permitido que viesse essa doutrina consoladora para nós. Lá no Evangelho diz pra gente, prodígios dos falsos profetas, e aí a advertência, surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas surpreendentes para enganar os escolhidos. E muitos, às vezes, dos escolhidos são aqueles irmãos que exercem uma influência perante uma determinada sociedade, de um determinado grupo. E essas palavras alertam para o verdadeiro sentido da palavra prodígio. Porque quando ele bota prodígio, vai lembrar o que? Milagre. E qual é a definição de milagre? Alguém que chega e faz algo diferente. Jesus, quando foi lá, reestabeleceu aqueles princípios que estavam enfraquecidos em Lázaro, ele não fez milagre, até porque ele não podia derrogar as leis do Pai. Lázaro estava em estado letárgico, embora as extremidades do corpo dele entrando em necrose, mas ele ainda tinha ali, o espírito não havia se desligado. Na Gênesis até diz algo interessante, porque não é a partida do espírito que causa a morte, é a morte do corpo que causa a partida do espírito, está lá na Gênesis. Então nós vemos que não é tão simples assim a coisa. Achar que pode se modificar uma lei, o corpo já está entrando em decomposição e vai lá e vai modificar. E alguns desses já prometeram esse tipo de coisa e a falta de conhecimento acaba por esclarecer, por aceitar, né? No sentido teológico, prodígios são os milagres, fenômenos excepcionais fora das leis da natureza, fora das leis de Deus, acima das leis de Deus. Quando nós sabemos, na questão 621, onde estão escritas as leis de Deus, na nossa consciência, mas lá na 615 está escrito, as leis de Deus são eternas e imutáveis como o próprio Deus. Então nós não temos condições de manipular isso. Eu costumo dizer, se nós pudéssemos manipular essas leis de Deus, lembrando lá do nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei, nós tiraríamos o morrer. Porque a nossa condição materialista, vamos falar no todo, iríamos querer um corpo que durasse no mínimo 500 anos ou até imortal. E isso já foi comprovado pelo nosso irmão Chico Xavier, de quem eu falei que eu falaria muito essa noite. Uma vez ele se desprendeu para socorrer o espírito de um amigo dele que a esposa dele estava querendo queimar os livros, dar sumiço nos livros. E ele saiu, isso deve ter sido na década de 60 ali, ele já estava
seus 50 e poucos anos, e ele falou que na hora de voltar, ele não teve vontade de voltar para aquele corpo cansado, mas não era a vontade dele que prevalecia. Né? Só Deus pode mudá-las, mudar as leis e não as criaturas. Isso é fato, nós não podemos mudar. Porque se nós pudéssemos mudar, nós estaríamos nos igualando ao Criador. Já viram uma máquina se igualar ao inventor? Não. As máquinas produzem aí determinadas atividades por uma série de combinações, mas basta um clique do homem e faz com que ela pare de funcionar. O simples bom senso, também no Evangelho, nos diz que Deus não pode ter dado a seres perversos e inferiores um poder igual ao seu. Vamos trazer para o nosso dia a dia. Deus dá um poder a homens perversos, onde o egoísmo, a vaidade prevalecem, onde por conta de status, hoje de cliques na internet, ou até da condição financeira, podem obter vantagens. Eu sou o representante de Deus, eu sou o profeta, coisas desse tipo. Então Deus não dá, basta que nós conheçamos mais profundamente o Evangelho, principalmente o Novo Testamento, onde Jesus vem trazer as verdades. Meus irmãos, o Sermão da Montanha, esse Sermão da Montanha que Gandhi tanto valorizou, que se nós não tivéssemos mais nada, mas que só tivéssemos esse aparato, ele já nos diz tudo. O Sermão da Montanha, quando nós aprofundamos nele, nós vemos a nossa pequenez e o que nós precisamos ainda caminhar para alcançarmos a nobreza que Jesus abriu as cortinas para nós. E muito mais através dessa doutrina de amor e redenção. E ainda menos o direito de desfazer o que ele fez. Olha, é aquilo que eu falei. Ia dar a seres perversos o direito de desfazer o que ele fez, modificar a propósito. Já imaginamos alguém que pudesse produzir, olha, fulano morreu, comprovado pela ciência, e eu o trouxe de volta. Quantos não iriam procurar esse irmão por conta disso? Vamos lá. Semelhante princípio não pode Jesus ter consagrado. Jesus não poderia ter consagrado um princípio desse de derrogar as leis, porque senão era o caso de Lázaro. Ele podia afirmar, não, Lázaro estava morto e eu ressuscitei. Ele não estava morto. É diferente. A filha de Jairo, né, quando ele foi lá, restabeleceu o princípio vital nela para que as forças retomassem. Aquela mulher que lhe tocou as vestes, que saíram virtudes de Jesus. Quem me tocou? Com certeza ele sabia quem era, mas dentro da sua humildade, ele ainda, aquela capacidade daquele irmão que recebeu aquela bênção, de poder dizer, não, eu lhe toquei, meu irmão. Porque Jesus tinha visão. Ele poderia, se ele se modificasse dos seus propósitos, ele poderia ter escapado daquela emboscada. E tudo isso nós vamos comprovar através de obras de Humberto de Campos, por exemplo. Eu lembro aqui do diálogo, não estou recordando o livro, quando ele fala aquele diálogo que ele tem, ele vai fazer uma excursão e passeando lá naquela região onde Jesus ele viu Judas Iscariotes. E ele despertou o instinto dele de repórter. Perguntou quem conduzia, que era Judas, foi lá entrevistar. Judas falou duas coisas para ele interessantes. Uma, que até hoje nós vendemos Jesus. Que ele era tido como traidor, como ele se sentia, né? Que ele era o traidor, aquela visão de traidor. E explicou para ele que ele já tinha passado diversas encarnações e que havia passado pela fogueira. E já se encontrava numa situação, trabalhando junto a Jesus na condição de um espírito elevado. Falou isso e falou justamente das moedas, que achavam que ele tinha vendido, mas nós vendemos Jesus até hoje. Nós botamos nós porque fazemos parte desse conteúdo, que eu sei que na nossa consciência, onde está as leis de Deus, nós já não trabalhamos dessa forma. Dai de graça o que de graça recebei. Não é destaque. Eu não posso me colocar à frente do que eu vou trazer. Eu costumo dizer, a tarefa, o assunto tem que ser mais importante do que quem expõe. Ele é o objeto do interesse. E hoje em dia nós vamos modificando. Muitas vezes eu vou ver um assunto, mas por conta de quem está levando o assunto. Não podemos fazer dessa forma. Quantos não estão por aí de uma profundidade, de um conhecimento, mas não são renomados e trazem uma mensagem profunda? No entendimento do Evangelho, conheço muitos aqui em Juiz de Fora, né?
Muitos no predicativo, de que se destacam levando a mensagem conforme, não pelo nome. O espírito mau tem o poder de fazer prodígios tais que os próprios escolhidos se deixem enganar. Sim, mas se ele tivesse esse prodígio, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, ele poderia também promover determinados tipos de fatos que enganariam. Porque ele ia fazer, mas com aquele cunho de maldade dele. Eu vou fazer essa cura aqui, mas eu quero obter vantagens em cima dessa cura. Deus não. Deus, a cada um de nós, dá conforme o nosso merecimento. E não nos cobra nada. Inclusive o seu filho, que no exemplo de perdão lá, já com o madeiro suspenso, ele diz: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Então Deus não nos cobra nada e vamos refletir no que Jesus falou: dai de graça que de graça recebei. E a melhor forma de nós vermos isso é o que nós temos quando recebemos as bênçãos dos nossos irmãos invisíveis, no trabalho dos nossos passes, nas nossas correntes, no pensamento que nós direcionamos. A caridade, eu costumo falar da caridade, porque às vezes se diz: eu não posso prestar caridade porque eu não tenho recursos. Que caridade é essa? A caridade não é condicionada à materialidade, porque eu não tenho meios de dar, não. É uma conversa fraterna, é um sorriso, é um apoio a idosos num determinado local, é o trabalho na casa espírita, é a água, é a presidência, é tudo aquilo que eu venho, os nossos médiuns devotados que vêm e fazem o seu trabalho no reequilíbrio de energias dos nossos companheiros. É um bom dia, é um sorriso. Em toda parte nós podemos praticar a caridade, ela não fica circunscrita só aos recursos. Aos olhos do povo, o fenômeno cuja causa é desconhecida passa por algo sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Quando eu não conheço, lembra lá atrás, quando eu falei dos mistérios, quando Eurípides ia para cima do padre? Não, isso é mistério de Deus. Enquanto eu não conheço a causa, aquilo que acontece diferente, para mim, é algo espetacular. Aí vamos lembrar da prova em que fora colocado, então, ainda Hippolyte Léon Denisard Rivail, que seria o nosso Allan Kardec. Quando ele se deparou com aquela mesa, ele sabia que a mesa não tinha nervos para sentir, cérebro para pensar, e não podia se tornar sonâmbula. Aquilo era diferente para ele, mas ele não agiu com emoção, ele procurou as causas, procurar o que acontecia dentro da possibilidade material, da física, da ciência. E não achando aquilo ali, foi investigar algo mais, mas tem sempre aquele espírito. Agora eu estou na dúvida se era o senhor Carlotti ou o senhor Fortier. Acho que foi o senhor Carlotti que falou para ele a existência de espíritos. E ele começou a se aprofundar mais. Então ele não foi pela curiosidade. Já que as mesas nos salões regados a bebidas finas e a risos, a diversão, a curiosidade, as mesas eram objeto de diversão, mas elas serviram para que se apontasse realmente uma causa superior àquela. E nem por isso o codificador se gloriou por isso. Se ele fosse se deixar levar por isso, assinaria com o nome dele as obras, mas a providência do alto é tão vigilante que era necessário que ele não misturasse a sabedoria, o conhecimento, a competência dele terrena com a sublimidade do trabalho dos espíritos. Conhecida a causa, aplicação de uma lei da natureza. Conheceu a causa. Livro dos Espíritos, a questão filosófica. Livro dos Médiuns, a questão científica. E onde está nessa tríade, filosofia, religião e ciência da doutrina espírita? A ciência é a relação do mundo invisível com o mundo visível. Então a ciência, ela se ampara nos ensinamentos que dimanam dessa relação. Se existe essa relação, a ciência vai compreender mais adiante. O espiritismo anda bem à frente. Existem situações, no Livro dos Médiuns tem um capítulo que já falava de uma possível transcomunicação. Isso lá. O Livro dos Médiuns é de 1861 e viemos ter depois alguns aparelhos, né, algumas imagens. Então já vinha trazendo, isso é uma predição? Não, é um curso natural que os espíritos estão nos oferecendo conforme a nossa evolução e a nossa capacidade de entendimento. Fatos sobrenaturais se restringe aqui ao conhecimento das leis científicas. Os fatos naturais, está tudo dentro da lei científica. Eu tenho por hábito, sempre que acontece algo, às vezes tem uma pessoa perto, atribuir algo. Eu me recordo que na década de 2000 eu estava num local, eu mais 2 pessoas. E uma xícara em cima de um pires simplesmente estilhaçou aquele marrom, né? Do nada, ela estilhaçou. Um ficou assustado, fez o sinal da cruz 10 vezes e o outro ficou assim. Mas a gente começa a verificar.
foi lavada da água quente, água fria, para tentar não tornar aquilo mistério, mas tornar aquilo natural. O material ali, ele pode ter aguentado. Agora, no campo espiritual, pode ser algum peso energético de algum irmãozinho nosso? Poderia. Eu acreditei nisso, mas em momento algum eu pude falar isso, porque nós não podemos falar as coisas para aqueles que não estão preparados. Jesus deu um exemplo. Jesus, quando falou da reencarnação, lá em Mateus 17, 10 ao 13, depois da transfiguração, ele não falou abertamente de reencarnação, ele falou de Elias, né, a reencarnação que teria sido. Já pensou se ele falasse diretamente da reencarnação ali? Ou falasse para Nicodemo, já tinha subido para o madeiro antes do prazo. Então tudo é o seu tempo, assim como foi o tempo respeitado. Depois de Jesus, vieram todos aqueles trabalhadores missionários, até que chegasse o momento certo. Até que se despertasse aquela assembleia lá, 1799, narrada por Humberto de Campos, onde Napoleão Bonaparte fora levado em sono para que ele recebesse a tarefa. Quando despertou ainda na matéria, não conseguiu assimilar. Mas aí a espiritualidade já preparava a vinda do codificador, a 3 de outubro de 1804. Dando continuidade aqui, essa sentença que está no livro. Os homens têm ambição de dominação de certos conhecimentos, visam prestígio e um poder sobre-humano. Se igualar a Deus. Visam prestígio, quer dizer, tem ambição de dominação por aquele poder que ele tem. Faço curas, eu fico badalado na sociedade. Eu faço curas, eu posso, como é que se diz, usufruir desse meu prestígio em toda parte. E aí nós lembramos do nosso Chico lá. Ele ganhou um relógio e ele não aceitava. Aquele mesmo relógio, no momento que chegou uma senhora que tinha que tomar o remédio e não tinha hora, ele passou para ela. Sobre-humano, poder sobre-humano, nós somos criaturas, fomos criados pelo Pai. Como é que nós vamos ter poderes superiores? Não. Nós podemos desenvolver as nossas capacidades, habilidades, trabalhando no serviço a Jesus, sendo bons médiuns, como o Peixotinho, né? Tivemos outros médiuns, aquele da Federação Espírita, me recordo agora, que trabalhou com Bezerra. Todos esses médiuns que podem estar nos dando essa capacidade de entendimento. Os nossos oradores, como o nosso irmão Divaldo recentemente retornou à Pátria Eterna, com as suas capacidades, mas que são desenvolvidas em momento algum, é o poder sobre-humano que eles vão ter, muito menos o destaque. Porque a espiritualidade, ela se encarrega, sim, de vigiar isso. Mais adiante vamos ver. O verdadeiro profeta se reconhece por características bem mais sérias e exclusivamente de ordem moral. A intelectualidade e a moralidade caminham juntos para evoluir, mas vemos ainda um mundo onde a intelectualidade progride, mas a moralidade está lá embaixo. Muitas mentes providas de boa intelectualidade, mas descambam para o lado onde não vão ajudar, onde vão causar prejuízo, vão causar transtornos, não vão ajudar ao desenvolvimento de um determinado grupo. E aí nós vemos que o lado moral se dá. E aí eu vou falar desse caso que aconteceu com o nosso profeta Chico Xavier. José Álvaro dos Santos era um cidadão que foi de Belo Horizonte, chegou lá para Pedro Leopoldo, e ele foi com o objetivo de ver o Chico Xavier, que trabalhava num balcão, servindo, e ele olhou, foi logo depois da publicação de Parnaso de Além Túmulo, o primeiro livro dele, em 1932. E ele, olhando aquele rapaz, e precisava se desfazer aquilo por interesses particulares, porque o Parnaso movimentou muita coisa, movimentou membros da Academia Brasileira de Letras, como foi o caso do Humberto de Campos, tivemos também o Monteiro Lobato, esses escritores que se manifestaram, todos os outros, mas vamos lembrar esse aí que ele tinha interesses. Então o que ele fez? Prometeu ao Chico tirar ele dali e levar ele para Belo Horizonte para ele ir para um emprego melhor. O Chico ficou lá quase 3 meses, esse emprego não saía. Aí o Chico resolveu voltar. A consciência, porque ele estava lá, não trabalhava, até que quando ele estava na estação, 2 assessores desse cidadão foram procurar para levar. Eles queriam que o Chico fizesse uma palestra em um teatro, uma escola normal, para negar Parnaso de Além Túmulo. O que ele recebera da espiritualidade devidamente conduzida por Jesus, para que ele negasse, dizendo que a obra era dele e não dos espíritos. José Álvaro dos Santos, eu não consegui descobrir qual era a identidade dele, qual a ligação que ele teria, se com algum interesse fora, né, no campo religioso ou não. Mas aí, olha o caráter verdadeiro profeta. Ofereceram várias vantagens para o Chico, mas ele voltou
Não. A tarefa dele era o livro. Ele voltou para o seu trabalho lá atrás do balcão, tirando seu tempo para atender todas as pessoas de forma humilde e comprometida com Jesus. E fala-se nesse profeta, eu não podia deixar de passar nessa pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos respondem: vede Jesus. É o nosso modelo. Não tenha dúvida. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral que pode aspirar à humanidade na Terra. É o que nós vamos buscar. Eu nunca vou chegar a ser Jesus. Não. Nós vamos trabalhar, porque ele mesmo falou que o que ele faz, nós poderemos chegar a fazer. Mas para isso é um trabalho longo. E ele nos deu os meios disso. Ele nos deu os meios. Prometeu lá atrás o Consolador veio. Mas nós precisamos ainda passar por várias etapas, tirar essas nossas mazelas, tirar essas coisas que ainda travam a nossa vida, para que nós consigamos nos igualar a Jesus. Paciência, resignação, tudo isso precisamos, diante de todas as dificuldades que nós passamos aí no nosso dia a dia, que fazem parte, são as nossas expiações. As nossas expiações consistem em o quê? Está lá a questão 132. Em encarar as vicissitudes da vida. E temos que nos encorajar para encarar. E não procurar os caminhos mais fáceis. Quando eu estou diante de uma facilidade, eu tenho o meu destaque, eu agora vou utilizar isso para o meu benefício. Vai pensar que fica impune? Não fica, não. Chega lá, do outro lado é cobrado direitinho. Você foi um sacerdote, sim, o que você fez? Porque a consciência, ela pesa e bate firme. Nós lembramos aqui o caso de Dom Antônio Palau e Termes, o bispo de Barcelona, que queimou aquelas obras, quando lá em 9 de outubro de 1861, Allan Kardec enviou lá para Maurice Lachantre, lá em Barcelona, e ele recebeu aquilo, mas num tom de superioridade da lei, ele queimou. Depois de desencarnado, ele viu o tamanho do ato que ele cometera. Mas a espiritualidade, que ele professava aquilo, que aquilo não prestava. E ele já na condição de espírito viu que aquilo era algo que estava indo junto e muito firme no ensinamento de Jesus. Mas a espiritualidade o consolou em uma reunião mediúnica, quando ele fora recebido. Que ele, na verdade, ele ajudou, porque a curiosidade das cinzas, o vento levando, divulgou muito mais a obra do que se o Kardec entrasse para, diplomaticamente, tentar resolver. Não acrediteis em todos os espíritos. Palavras do Mestre: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, 1ª Epístola, capítulo 4, versículo 1. Essa advertência é pertinente a nós até hoje. E não pensemos que é só fora, não. Se nós não cuidarmos, dentro da nossa doutrina espírita teríamos. Se nós não tivéssemos trabalhadores vigilantes, e olha que nós tivemos, lá em Paris teve um problema de um cidadão, e aqui também, na época de Bezerra, tivemos problema de um cidadão, que infiltrado no meio da doutrina espírita era um detrator. Mas que Bezerra, quando entrou na Federação Espírita, aniquilou aquela má intenção dele. Porque nós tivemos um período turbulento, sim, queriam modificar o espiritismo, aceitavam os científicos só no livro dos espíritos e no livro dos médios, os místicos no evangelho. Bezerra era mais pelo lado místico, mas a sua capacidade intelectual absorvia toda a doutrina. Esses que queriam dividiam contra os propósitos da espiritualidade, trabalho com Jesus. Por isso, a providência divina fez com que a Federação Espírita, surgindo no seio da pátria do Evangelho, pudesse reforçar o princípio consagrado por Jesus e direcionado para que Ismael conduzisse junto a nós. Se tivermos falsos profetas ali, a força do bem aniquilou o mal que poderia ter se implantado. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, não, vem ao contrário, dá-lhes o golpe mortal. O espiritismo vem. Eu, na imposição de mãos, sabemos que trabalha-se com fluidos das energias, eu não estou fazendo nada de miraculoso, eu estou usando o que está na natureza. Devidamente harmonizado com a espiritualidade, num ambiente propício, nós vamos nos curar. A capacidade de Jesus de trabalhar essas energias era muito maior que a nossa, por isso que ele restabelecera ali Lázaro de uma forma mais rápida. Aquela orelha da espada daquele que foi agressor. Aí nós vamos ao Antigo Testamento, como nosso irmão estava falando lá no começo, algumas colocações. Eu gosto de citar as experiências da vida. Uma vez eu
no ano ali de 2000, entre 2000 e 2003, um irmãozinho nosso, que eu não sei, nunca mais tive contato, fizemos um culto ecumênico e depois desse culto, falou catolicismo, falou protestante e o espírita por último. Ele veio com uma Bíblia e leu para mim o seguinte: não, porque aqui diz que é proibida a prática do espiritismo. Aí eu falei para ele, crivo da razão, para. A palavra espiritismo é um neologismo criado por Allan Kardec por ocasião da publicação do Livro dos Espíritos, 1857, neologismo, espírito, espiritismo, né? Allan Kardec mesmo quando ele trouxeram. Então, verifica, meu irmão, que está aí. Eu falei só isso para ele, não, mas que aqui está. Passou pelo interesse de quem fez aquela tradução. É o crivo. Vamos ler, ver se as coisas são realmente os falsos profetas que se levantam, porque acabam por conduzir, as opiniões vêm e os irmãos detratores do espiritismo vêm trazer as inverdades, vêm trazer aquelas coisas que só com o cunho de tentar enfraquecer uma doutrina que repousa sobre as leis da natureza. Deuteronômio, capítulo 18, tem lá, que diz, 18 ao 22, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme abominações, aquelas nações entre si, não se achará quem faça. Aí é que entra, ó. Passar pelo fogo, seu filho, sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos na carne. Os mortos na carne. Né? Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação. Então muito se pegava a isso, o Antigo Testamento. Mas o sentido disso aqui era diferente, porque Moisés queria romper o povo com aqueles costumes lá já incrustados na corrupção, vamos dizer assim, que já queriam levar vantagem sobre isso. Através de mentiras, de falsas comunicações, enganava o povo. E ele tirou o povo para a Terra Prometida e colocou essa proibição para que eles não fizessem nada, não se ligasse àquilo. Mas aí, eu conversando nisso aí, nós vamos ver lá no Números. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômios e Números. Números e Deuteronômio. Lá em Números, capítulo 11, do 24 ao 30, diz, de Moisés saiu, né, as palavras do Senhor para juntar. Resumindo, reuniram 70 anciãos lá na tenda e o Espírito de Deus baixou sobre todos eles. E depois saiu, mas só 2 permaneceram, Eldad e Medad. Né? E esses permaneceram lá. E alguém foi reclamar com ele, com Moisés, que se ele ia tomar uma providência, como diz Josué, filho de Naum, um dos seus jovens escolhidos lhe disse, Senhor, Moisés, proíbe, para que ele proibisse aqueles espíritos. E Moisés responde, tu tens ciúmes de mim? Ou seja, já tinha um sentimento particular ali. Já tinha um sentimento particular. Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhes desse seu espírito. Depois Moisés se recolheu. Todo o povo do Senhor. Espiritismo, o futuro das religiões. Com a dignidade, com a honestidade, com o trabalho, vamos todos chegar ao momento que o rebanho será conduzido pelo mesmo pastor e vamos conhecer a causa maior de nós estarmos aqui, entendermos as nossas expiações, por que eu passo determinada situação, por que nasce uma criança, né, vindo com a deficiência, e não achar que aquilo é um mistério de Deus e eu não possa fazer, ou que eu simplesmente vou passar a mão e aquela criança vai voltar a andar. Nas promessas que são exacerbadas nas enganações. E a doutrina espírita abre os nossos olhos para isso. Quando Jesus, na imposição de mãos, fazia a sua cura, hoje nós vemos isso no trabalho espírita. Naturalmente que as nossas potencialidades são menores que Jesus, mas temos o auxílio de Jesus e da espiritualidade que nos conduz no trabalho. Tudo se encadeia na natureza. Tudo se encadeia. Talvez aqui, eu não sei, quem sabe o nome desta casa, Centro Espírita Dom Pedro II, para aqueles que conhecem a vida desse nobre espírito, tanto no campo espiritual quanto no compromisso com a pátria do Cruzeiro, não é à toa. Muitos vão dizer, mas Dom Pedro II, história do Brasil. Sim, pátria do Cruzeiro, coração, pátria do Evangelho, né? Coração do mundo. Só que ele tinha um compromisso. Inclusive narra nos Humberto de Campos que ele recebera uma tarefa direto de Jesus.
E nem por isso se modificou nos propósitos. E aqui nós temos um reforço disso. Olha o que o codificador passou em relação a comprovar essa doutrina, porque a todo momento ele era cobrado. Os detratores, na verdade, eles nos ajudam, meus irmãos. Eles nos ajudam. Eu conheço um caso de um jovem que uma vez fez a pergunta a respeito de encarnação, e eu citei para ele até o Evangelho de Mateus, o capítulo 17 todo, e um tempo ele veio conversar comigo. Soube anos depois que esse jovem entrou na seara espírita para estudar e trabalhar até hoje. Que ele tinha uma ideia, como é que pode? Mas tem coisas, tem circunstâncias da vida que nós não temos como contestar. Deus soberanamente justo e bom. E por que essa diferença toda entre nós, as diferenças materiais, as diferenças físicas, as diferenças... né? É questionar. E aí ele vai me dar só uma possibilidade de existência? Se eu errar, acertar, acabou? É usar o crivo da razão. Aqui eu tenho uma parte interessante do terceiro diálogo de Allan Kardec com o padre no livro, que é o Espiritismo. Kardec, embasado, é em cima daquilo que o padre falou. Aí o padre diz, se a igreja proíbe comunicações dos mortos, porque elas são contrárias à religião, sendo formalmente condenadas pelo Evangelho e por Moisés. Quando ele falou no Evangelho, ele falou com um homem dotado de inteligência. E Kardec falou para ele, perdão, mas essa proibição não se encontra no Evangelho. Pode sim, ela se acha somente na lei mosaica, sim, precisava conduzir um povo ainda corrupto, porque auferia, né, lucros em cima de algo que era sublime, poderia ter até a verdade da comunicação, mas auferisse. Então precisava que houvesse essa proibição da lei mosaica. E mais adiante diz, depois de um diálogo diz, se as prescrições, isso o Allan Kardec fala, se as prescrições bíblicas são o código da fé cristã, por que proíbe a leitura da Bíblia? Foi o que eu falei lá na frente. Então não há interesse de descortinar, de tirar o véu do mistério. Aí ele encostou o padre na parede. É um espírito que veio preparado para essa tarefa. Inclusive, naquela passagem que eu falei de Humberto de Campos, quando Napoleão foi levado de volta ao corpo dele, que se encontrava dormindo, era o espírito Jean Hus, a encarnação que viria em 1804, que conduziu com todo carinho até que ele retornasse ao corpo e pudesse despertar na ideia de que pudesse recobrar tudo que lhe for ensinado. Mas não deu, mas a providência não para, e aí veio o codificador. Eu não me recordo o livro de Humberto de Campos. Não adianta eu falar que eu posso falar errado e dar referência, mas está numa daqueles. Não sei se era Humberto de Campos, já era o irmão X. Eu lembro a data. Eu estou achando que era Cartas e Crônicas, mas vamos deixar. Se o povo, se o povo romper, ele queria Moisés, a proibição feita por Moisés tinha sua razão, porque o legislador queria que seu povo rompesse com todos os hábitos trazidos do Egito, e de entre os quais, de muitos tratamos, era objeto de abusos. Aquela época, e os abusos, se nós deixarmos, tem até hoje. É a questão do egoísmo, da vaidade. Já existia. E hoje nós temos formas, hoje não precisamos mais ver uma mesa, né? A mesa não precisa mexer, nós temos os médios, os trabalhadores, temos as casas espíritas devidamente organizadas, suas diretorias, e é um fiscalizando o outro. Porque aquilo que é falso, aquilo que não tem alicerce, vai ruir. E a doutrina espírita não ruiu porque ela repousa sobre as leis da natureza e a ciência não consegue, desbaratar algum tipo de mentira. O espiritismo não produz milagres nem prodígios. Está aí, não produz. É milagre através do passe, da imposição? É milagre eu me servindo quando um médium trazer uma comunicação, o espírito que vai trazer uma comunicação que vai tocar o coração de uma mãezinha, que é de um filho dela, isso não é milagre. São as possibilidades que o espírito vem de se comunicar. É milagre isso? É prodígio? Não. Está nas leis da natureza, porque eles estão interagindo conosco a todo momento. Cabe a cada um de nós verificar na sua sintonia para atrairmos para perto de nós aqueles que venham nos trazer benefício. Mas os espíritos, que estão 459, interagem conosco, tanto nos nossos pensamentos quanto nos nossos atos. Assim como as ciências materiais vieram revelar as leis do mundo material, ele vem revelar as outras leis desconhecidas, aquelas que regem a relação entre o mundo corporal e o mundo espiritual, a parte científica. E que tanto quanto as leis científicas são leis da natureza. No apoio, os colaboradores de Kardec, quem se ligou mais nesse campo foi Gabriel Delany, que por coincidência nasceu no ano de 1857. A questão científica, ele pavimentou a estrada científica.
Muitas das obras do Gabriel Delany são bem esclarecedoras. O Espiritismo destrói ainda o que permanecer sob o domínio do maravilhoso. Destrói. Eu não vou agora dizer que é um milagre a imposição de mãos, é um milagre receber uma comunicação de um ente meu. Indo para o livro dos médiuns, no capítulo 2, tem algo também muito interessante, o maravilhoso e sobrenatural, item 14, parágrafos 6 e 7. Olha a importância. Julgar o Espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova de ignorância e tirar todo o valor da opinião omitida. Nós não podemos falar de algo que nós não conhecemos. Há pouco tempo tinha uma determinada seita ou doutrina que até utilizava as obras da codificação e falavam dela. Um dia eu tive a oportunidade de conhecer. Ela usa uns procedimentos diferentes. Eu fui lá como aluno para ver como é que funcionava aquilo. Eles, através de uma ingestão de um determinado líquido, atingem o estado que o médium atinge aqui numa corrente de concentração. É isso. Mas não praticam o mal. Quantas vezes eu não escutei as pessoas falar que aquilo era mal? Não. Vamos procurar olhar as coisas sempre buscando o lado do bom, que se possa usar para construir. Porque se nós usássemos esse parâmetro de avaliar, a doutrina espírita foi sempre usada como um parâmetro para destruição. A explicação dos fatos que o Espiritismo admite, suas causas e consequências morais, forma toda a ciência de uma filosofia que reclama um estudo sério, perseverante e aprofundado. E aí é que está. Uma doutrina que reclama estudo sério, perseverante e aprofundado, ela só tem a progredir. E ela não parou ali na codificação, vieram vários trabalhadores, lembrei agora do médium Frederico Júnior, lá da época da Federação Espírita, vieram trabalhadores, as obras que vieram, o dogma doutrinário é passível de discussão, o dogma religioso não. A diferença do dogma, quando não possui dogma, não, é doutrinário. Então vieram acrescentando as obras de André Luiz, Emmanuel, Bezerra de Menezes, Humberto de Campos, vários outros trabalhadores, Ivone do Amaral, todos esses vieram trazendo. E o estudo aprofundado faz com que nós nos aperfeiçoemos nos diversos atributos relacionados ao bom trabalho espírita. Aqueles que estivessem tentados a explorar os fenômenos do seu proveito, fazendo-se passar por Messias, logo assim seriam desmascarados, e aconteceu. Aqueles que proferem a obscuridade, a luz, são os únicos interessados em combatê-la. Caso, aqui, tirar proveito, aí nós vamos lembrar lá da médium Otília Diogo. Otília Diogo foi uma médium que surgiu no final dos anos 50, final dos anos 50 e início dos anos 60. Inclusive, Chico Xavier apoiou ela em alguns eventos, abrindo caminho para ela. E essa médium, ela era de efeitos físicos, a mesma coisa que Peixotinho, né? Quase. E ela, Irmã Josefa, que era uma entidade que vinha, inclusive se materializava, só que ela começou a virar mais destaque o trabalho. As sessões, essas sessões são muito cuidadosas. Elas têm que ser preparadas com muito cuidado. Não é qualquer um que vai assistir, como aconteceu com o Peixotinho, que fizeram a sessão, o Chico estava entre a plateia e não era muita gente. E essa senhora, ela começou a fazer sessões que viraram espetáculo. Inclusive, ela foi perdendo a sua capacidade mediúnica. Chegou ao ponto dela fazer sessões na casa do médico, cirurgião, e pagar essas sessões. Com essas sessões pagava a cirurgia plástica, porque ela está perdendo a capacidade. Então, a polícia pegou ela com trajes de Irmã Josefa e tinha feito cirurgia plástica para continuar fazendo isso. Ela quis se tornar mais do que ela poderia ser. Responde ao livre-arbítrio. Utilizou dessa forma, vai ter que responder por isso. Então não temos dúvida, quando nós desviamos o nosso caminho, nós temos alguns exemplos próximos, né, que já aconteceram, de aquele que desviou o caminho da caridade, esqueceu dai de graça que de graça recebei, foram surpreendidos por cessar a sua mediunidade. A coisa é muito séria. Ela, atrás das grades, dessa vez numa delegacia, ela explicou ter perdido a mediunidade em 1965, um ano após as sessões em Uberaba. Não se conformou e decidiu apelar para os truques. Lembremos, o mais importante aqui é o fato que é trazido, é a instrução que é passada. Não é quem está passando. Não é quem está passando, porque o conteúdo dentro dos parâmetros espíritas, ele sempre vai agregar a cada um de nós. Quantas vezes não estamos numa reunião e diz, pô, isso aí parece que é para mim direitinho. Então, esse é o objetivo. Observações, o capítulo 8, os que têm coração puro, diz, ai do mundo por causa dos escândalos. Mas é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. É Mateus 18, versículo 7. São aqueles que acabam penalizados. É esse tipo de caso e outros.
mais recente, mas eu cito a Otília Diogo, que é mais à frente. Mas muitos ficaram. E aquele que é o verdadeiro profeta, que está junto, não sucumbe. O Chico passou pelo processo Humberto de Campos, lá da família dele, que terminou em 1944, e continuou trabalhando. Ele não sucumbiu, porque ele estava com a verdade, estava com o trabalho correto. O Eurípides Barçanufo, acusado da prática ilegal de medicina, também não foi, porque ele não usufruía de nada daquilo. Ele dava de graça. Ele tirava do bolso dele e distribuía. A palavra escândalo está expressa em um tropeço, querendo significar Jesus se referir a tudo que leva o homem à queda. É o tropeço, é a queda. E essa queda, quanto mais alta, né, é complicado. A categoria mais perigosa de falsos espíritos, de profetas, a dos espíritos embusteiros que disfarçam nomes veneráveis para tornar suas ideias aceitáveis, nomes veneráveis. Ah, eu fui num determinado lugar, eu recebi uma mensagem do espírito tal. E a pessoa sente aquilo ali como algo decisivo, como diz Peremptório. Lembramos o caso do padre Feliciano Iag, que era um padre que ele tinha a fama de ser um bom orador e ele destruía todas as teses. Ele foi lá para Sacramento para destruir o Colégio, a Doutrina Espírita e Eurípides Barçanufo. Mas aquela reunião na praça, isso aí está na história de Eurípides Barçanufo, ele falou, Eurípides falou. Ele falou e Eurípides falou, ainda saudou, mas Eurípides estava inspirado por Santo Agostinho. Aquele padre, ele saiu de lá, vamos dizer assim, na humilhação, pegou o trenzinho dele e voltou para Campinas, porque ele foi mexer com algo que estava acima da capacidade de entendimento. Reconhece a qualidade da árvore pelo seu fruto. Aqui tem: o espírito dá meios de pô-los a provar, a indicar características pelas quais se reconhece os bons espíritos, características sempre morais e nunca materiais. Características morais. Nós vamos ver, sim, a boa fala, mas vamos ver aquilo que está por trás, as características morais, como temos exemplo do Chico, que mesmo lá no início, ele se privou de seguir para poder o trabalho correto com Jesus. O trabalho de Eurípides, que deixou de fazer medicina para ficar com a sua mãe. Jerônimo Mendonça, que mesmo tendo o apelido de Tarzan, mas sabia que ia passar da bengala, muleta, cadeira de roda e cama, e teve o trabalho junto a Jesus. Chico Xavier com as suas dores no peito. Todos esses nossos irmãos. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo seu fruto. Palavras de Jesus para distinguir entre os bons e os maus espíritos. Queridos espíritas, na condição que nós nos encontramos aqui, nós já temos um discernimento para distinguir. Nós já temos um discernimento, porque o que nós aprendemos aqui é elevado. E para finalizar, eu gostaria de deixar aqui, como de praxe, uma poesia pelo espírito Casimiro Cunha, do livro A Cartilha da Natureza, pela mediunidade inconfundível de Chico Xavier, que se intitula A Boa Árvore, que diz assim: nos quadros vivos da terra, desde a sua formação, a árvore generosa é a imagem da criação. É a vida em Deus que nos ama, que nos protege e que nos cria, que fez a bênção da noite e a bênção da luz do dia. Seus ramos são como a infância, as flores a adolescência, seu fruto a velhice amiga, repleta de experiência. Seu tronco transforma sempre toda a lama da raiz, no pomo caricioso, alegre, doce e feliz. E as sementes que renascem com método de perfeição são nossas almas na lei de vida e reencarnação. Silenciosa na estrada, seu exemplo nos ensina a refletir sobre a terra na providência divina. Se a poda lhe foi rude e forte, ao rigor do braço humano, sua resposta mais bela é mais frutos no outro ano. Se tomba desamparada ao punho do lenhador, dá-lhe a casa, faz-lhe a mesa, aquece-o com mais amor. Dá sombra a todos que passam, sem jamais saber a quem. Colocada no caminho, seu programa é sempre o bem. É santa irmã de Jesus, essa árvore estremecida. Se vive, palpita em Deus. Se morre, transmite a vida. Que assim seja, meus irmãos. Que a paz de Jesus possa permanecer conosco, para que possamos depois retornar aos nossos lares, e naquela possibilidade da bondade de se livrar do cárcere, né? Aquela provisória, aquela saída durante o sono, que possamos ir lá no mundo espiritual, na escola espiritual, no hospital espiritual, nos colocarmos na caridade, no serviço de Jesus, e que possamos aprender. Pedir sempre ao Pai, pedir sempre o esclarecimento para que possa o nosso caminho estar sempre livre do assédio dos lobos rapaces e dos falsos profetas.